Bom dia, Senhor! Hoje lendo 2 João, que só tem um capítulo. Senhor, essa é uma carta bem curtinha de João, em que estudiosos acreditam ser para uma igreja local, a Senhora eleita e seus filhos. Sua principal advertência foi em relação aos enganadores, pessoas que iam se infiltrando entre os cristãos para espalhar falsos entendimentos sobre Jesus Cristo. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Isso está em 2 João, versículo 9. Se olharmos ao nosso redor, vemos como isso é verdadeiro ainda hoje em dia. Muitas e muitas pessoas falam de Jesus, mas não se firmam nele. Creem em muitas coisas, outras coisas. Jesus é a porta, assim dizem, mas não entendem que Jesus é o único capaz de nos salvar. Pelas suas palavras, crenças e atitudes, vemos que apesar de falarem de Jesus, consideram que a salvação está em si mesmas. Consideram que elas são responsáveis por evoluir e conquistar a vida eterna. Isso é totalmente fora da palavra de Deus. Jesus Cristo é o único Salvador. Não chegamos a Deus Pai pela nossa força, por nossas obras, por nossa caridade. Chegamos a Deus Pai quando nos rendemos a Jesus Cristo, reconhecendo-o como Senhor em nossa vida. E reconhecer Jesus como Senhor em nossa vida significa obedecer à palavra de Deus. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Isso está em 1 João, capítulo 5, versículo 3. A vida com Jesus é simples, as pessoas que complicam. Então esta carta vem nos alertar. Não quer dizer que devemos nos afastar, porque em primeiro lugar está o mandamento, que nos amemos uns aos outros. Mas devemos sim ficar vigilantes ao que ouvimos, ao que lemos, e se estiver contrário ao que Jesus nos ensina, não podemos acolher em nossa mente e coração. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras mais. Isso está em 2 João, versículos 8 e 11. Mas aí você que está lendo a Bíblia, oh, glória a Deus! Você vai me dizer, mas está escrito aqui para não os receber em casa. Sim, é que naquela época as igrejas eram nas casas dos cristãos. Então era muito comum que se hospedasse viajantes nas casas, principalmente aqueles que se diziam anunciadores de Jesus. Por isso o alerta. Se um cristão recebesse em casa um pregador ou mestre enganador, ou mesmo uma pessoa eloquente que falasse bem, com habilidade para envolver e influenciar as pessoas, mas que ensinasse entendimentos contrários aos de Jesus, além do que ele disse, se um cristão acolhesse essas pessoas em casa, iria parecer para os discípulos que a igreja estava acolhendo aqueles falsos ensinos. E então se tornaria cúmplice de suas obras más. Isso nos serve hoje como alerta tanto para líderes religiosos que recebem pregadores nas igrejas pelas quais são responsáveis, quanto para cada cristão, porque nós somos o templo de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Então, tenha compaixão, paciência
e esperança pela salvação do outro que está enganado por vãs doutrinas. Mas guarde a sua mente, o seu coração, não se deixe influenciar. Senhor, que cada um de nós aqui esteja firme em Ti e possa ler esse versículo com alegria, como se o Senhor estivesse falando de nós nessa carta. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. Isso está em 2 João, versículo 4. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos. Amém.